Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. Em mais uma semana aqui, tendo a alegria, a satisfação, de estar com o ministro Sérgio Alves, ministro do Evangelho, que vem nos falar sobre a palavra de Deus que está na Bíblia e nos auxiliar na compreensão das coisas de Deus. Então, sempre é uma alegria recebê-lo aqui, pastor Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos, aqueles que nos assistem nesse momento, e rogamos assim a Deus, estou aqui novamente com alegria para cumprir a nossa comissão diante de Deus, que é de expor o Evangelho do Reino, porque isso é uma necessidade primária de todas as almas, todos os corações. E nós precisamos falar dessa palavra aos quatro cantos da terra, porque é exatamente nesse momento onde a fragilidade emocional da alma das pessoas é muito intensa e generalizada. Nunca houve um momento tão adequado para a gente colocar a palavra de Deus para as pessoas como um momento como esse que está acontecendo em toda a civilização humana, em todo o planeta, né? E eu vejo assim como está fluindo, e a receptividade do recebimento do Evangelho de Cristo está cada vez melhor em todos os países, não é só no Brasil aqui, porque nós temos trabalhos fora do Brasil. E ontem ainda mesmo nós começamos a igreja assim, a se mover na Itália, pelas reuniões virtuais, os cultos virtuais que a gente faz, no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal. E nunca houve isso, essa receptividade não existia. E agora as pessoas estão pedindo, estão procurando a gente por causa do nosso aplicativo, muitas vezes querendo receber as coisas que são concernentes ao Evangelho de Cristo. Isso para mim é uma alegria e uma coisa muito boa que Deus está proporcionando, porque como eu sempre creio, e sou absoluto nesse pensamento, eu não vejo sucesso para a vida humana se não estiver com Deus e com Cristo. Não vejo, sinceramente. Então isso me alegra, porque as pessoas estão vendo que há uma esperança, E quando o sofrimento que bate no coração, no interior de uma pessoa, e que ele não vê horizontes, em que o medo, a insegurança, a ansiedade toma conta, as pessoas começam a procurar Deus, porque é a última fronteira que nós temos como socorro, E se falhar Deus, imagina, não tem mais nada depois disso, mas Deus nunca falha. Então, eu quero assim que nesse momento inicial de colocar para os nossos telespectadores de que é de muita valia ter programas como este no ar, porque isso oportuniza muitas pessoas ouvindo essas palavras, encher o coração de fé, de esperança, de que há uma saída, de que há uma salvação que ainda está sendo oferecida por Deus à humanidade. E milhares de pessoas já tiveram a oportunidade de ter experiências realmente com Deus. Experiências que fazem com que elas se firmem cada vez mais na sua fé, e uma experiência leva a outra experiência e mais uma experiência, E é como quase andar de bicicleta. A gente pega o jeitinho ali, aprende a se comunicar com Deus, vê que Deus é um Deus vivo, é um Deus de ação, é um Deus que move a nossa vida, quando nós o buscamos,
e é um testemunho para que outras pessoas também creiam, né? E realmente, como o senhor disse, neste momento, eu creio que uma das maiores crises aí, não é, da humanidade, em todo o mundo, né? As pessoas se sentiram, viram realmente a sua impotência diante dos fatos, diante do que aconteceu, está acontecendo, e já se via muito nas catástrofes, não é? Mas aí eram localizadas, e essa pandemia atingiu o mundo todo, e o homem viu que realmente ele não tem capacidade de por si só, né, resolver as coisas. E isto gera, como o senhor falou há pouco, assim, uma insegurança e principalmente uma ansiedade muito grande nas pessoas. Hoje, se nós formos ver, e eu vejo também no meu consultório, né, 8 entre 10 pessoas têm ansiedade, e algumas em graus assim muito acentuados, tendo que recorrer a medicamentos, 2, 3. Então, assim, eu creio que um dos problemas grandes, maiores, mais frequentes hoje das pessoas é a ansiedade. E isso tortura a pessoa, né? Deixa ela a pessoa impotente, bloqueada, não consegue progredir nas coisas que está fazendo, ir para frente, né? Há um bloqueio. Então, eu gostaria que o senhor falasse, não é? O que Deus diz a respeito da ansiedade e como isso pode ser resolvido, né, na mente, no coração do homem, através dessa comunicação, dos benefícios que Deus pode lhe trazer no sentido de curar, né, essa ansiedade, de tirar a ansiedade do coração das pessoas. Veja que esse momento que nós estamos vivendo de instabilidade, assim, onde as pessoas... por que gerou essa ansiedade? A gente procura descobrir a causa disso, né? É porque essa onda aí do Covid-19, ele afetou as duas áreas cruciais que geram segurança para o ser humano: o econômico, a subsistência, e a saúde, a morte, a ameaça, né? Então, esse fenômeno que está acontecendo aí, na verdade, ele abalou os dois pontos de sustentação e que gera uma paz natural para as pessoas. Então, nós já sabemos que uma depressão econômica mundial está a caminho. Ainda não temos os sintomas reais dela, mas ela está a caminho, né? Até porque isso precisa acontecer para se consumar o plano de Deus. E eu até digo mais, que o que está para vir aí é mais devastador do que esta, no meu entendimento. E que vai continuar afetando o sistema econômico mundial, o equilíbrio econômico e financeiro mundial. E os recursos realmente vão se escassear de tal maneira que homens ricos vão empobrecer em 24 horas, 48 horas. Porque a quebra da Bolsa de Valores hoje sustenta milhões e milhões de pessoas. Esses investimentos, né? Então, e aquele medo de você perder a vida, quem é que não tem medo da morte? Todo mundo tem. Então, no meu entendimento, assim, a geração dessa formação de ansiedade em massa que está ocorrendo aí é por causa desses dois aspectos, desses dois fatores determinantes que geram uma instabilidade psicológica nas pessoas. Elas ficam mais vulneráveis, mais fracas, mas se sentindo assim, sem horizontes, e diante de tudo que está acontecendo, elas medem as suas forças internas e vê que não é páreo para vencer o que está aqui fora, né? Então eu creio que é isso aí. Como Deus trabalha no coração do homem para tirar essa ansiedade? E o que o homem precisa fazer, né, para que Deus também possa agir no seu coração? Porque Deus vai agir mediante a nossa busca, né? Então, como é que acontece esse fenômeno? Nós somos
um ser que foi criado por Deus. Então Deus sabe cuidar, sabe sustentar, sabe dar harmonia, equilíbrio. Deus controla, dirige a gente, se a gente deixar, se a gente concordar. Porque nós temos uma livre vontade, nós somos dotados na criação por esse ponto, por esse item tão importante. Nós temos liberdade de querer Deus ou não, de querer o diabo ou não, de obedecer um ou outro. Temos a liberdade. Então, se uma pessoa que foi criada por um ser tão poderoso e perfeito e magnífico como Deus, não quer depender de Deus, não quer se sujeitar a Deus e ser sustentado, controlado e dirigido por Ele, a culpa não é de Deus, porque Deus se ofereceu à humanidade em todas as gerações. Então, o que eu vejo como fraqueza e deficiência nossa como seres humanos, nós falhamos muito na expansão e na divulgação da verdade. As igrejas não têm feito um trabalho adequado para preparar e educar um povo para Deus. A igreja fraquejou diante desse desafio e a iniquidade sendo maciçamente maior, né? Engolfou a igreja na civilização humana e botou ela de lado e deixou ela intimidada, e ela aceitou isso. E hoje nós estamos assim tão falhos e fracos que nós não temos coragem de falar para as pessoas de Deus hoje. Temos vergonha até, né? Porque houve assim movimentos intelectuais, ciência, mídia, uma série de coisas que colocou imagens mentais imprimidas nas pessoas de que buscar Deus e depender de Deus é ser idiota e ridículo. Então, as pessoas têm vergonha de dizer que são de Deus e às vezes de levar Deus para as pessoas. Eu vejo que há um complexo de inferioridade num povo cristão e não está conseguindo fazer a divulgação e a exposição do verdadeiro poder do universo que é Cristo, né? Bem, pastor, depois dos nossos comerciais, nós vamos continuar falando sobre isso e você fique atento aí, não é? Para também conseguir entender um pouco mais de como a gente pode ser mais feliz. Viver bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e um dos temas é a questão da ansiedade, que aflige aí milhões de pessoas no mundo inteiro, né? É um sentimento aí bastante democrático, né? Não escolhe idade, nem cor, nem raça, né? Sexo, desde às vezes as crianças hoje a gente percebe que elas têm um grau de ansiedade e aí passando por adolescente, adulto jovem, os idosos também em grau muito elevado, principalmente em épocas aí de pandemia. Mas lá na palavra de Deus está escrito que não andeis ansiosos de coisa alguma, mas fazei conhecidos diante de Deus, né, as tuas aflições, as tuas petições, as tuas necessidades, embora Deus já saiba, não é? Mas a gente tem que, porque Ele pede fazer conhecido diante de Deus se Ele já sabe, não é? É porque Ele quer que a gente busque-o, por isso, né, a palavra diz para que a gente faça conhecido diante dEle, e muitas pessoas às vezes também não se tocam está escrito, não andeis ansiosos de coisa alguma, tá, mas e daí, como é que eu vou fazer isso, né? Então, como fazer para que isso se torne uma realidade dentro das pessoas, que haja um convencimento, uma percepção, um sentimento, que isso faça, realmente toque o coração da pessoa e a mente da pessoa e faça uma transformação?
é assim, a gente tem que explicar um pré-requisito para entender o livramento dessas coisas hoje existenciais. Quando Deus fez o homem, Ele planejou uma estrutura tripartida para o homem. O homem, no meio do homem tem uma alma, que foi o último órgão que Deus criou, quando fez o homem. Então, a alma, ela fica no centro, entre o corpo e o espírito do homem. E tanto o corpo, que tem necessidades e sensações, como o espírito tem necessidades e sensações, eles se encontram na alma. A alma é o órgão que vai discernir as petições, os desejos, as ansiedades, essas coisas, tudo que o corpo tem e que o espírito tem. Como no corpo do homem está cerrado toda a natureza pecaminosa, então as sensações, as reivindicações que vêm de lá, elas são todas para levar o homem a pecar, para levar o homem a entrar em enganos na vida, para matar, roubar ou destruir esse homem. Porque aqui na nossa pele, não na nossa carne, a gente precisa entender que há uma habitação de seres espirituais que desejam e almejam constantemente a nossa destruição. Aí, se você olhar o mundo hoje, você pode comprovar isso. Quantas pessoas tomam decisões na vida, fazem sonhos, planejamentos, preparam momentos para conquistar uma felicidade, uma satisfação, e são desgraçadamente falidas. Por quê? Porque alguém enganou a sua mente, alguém enganou, colocou pensamentos e sentimentos que não era para ele aquilo. Quantos homens fizeram sociedades e negócios que acharam que ia ser um sucesso, que eles iam ganhar muito dinheiro e que eles iam fazer um bem produzindo aqueles produtos, e acabou em injustiça, acabou em ódio, acabou em ira, faliu tudo aquilo. Quantos exemplos desse eu vi? Mas como surgiu aquelas ideias? Quem orientou aquele projeto? As pessoas não têm discernimento se veio do espírito ou se veio da carne. Entende? Então, tudo que vem da carne, né, faz você pensar e sonhar, e lá não vai acontecer aqui fora. Então, o que acontece? Você tem um desejo que aconteça e não acontece. Então, a ansiedade é gerada por esse exercício interno e subjetivo, né? E aí, a pessoa foi criada para sentir Deus, depender de Deus, ser guiado por Deus, porque dali só vem princípios, ensinamentos, orientações, vem um guiar perfeito para a pessoa. Só que essas almas não sabem se comunicar com o Criador que está dentro dele. Estou falando agora de cristãos, né? Agora, quem não é cristão, por exemplo, não tem habitação do Espírito. Então, o seu Espírito não está funcionando. O Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo. Então, aí a alma quer pesquisar, quer seguir o Espírito e não consegue, porque ele não tem contato, não tem comunhão, não conhece o Espírito Santo. Aquele que pode fazer um conselho perfeito. Aquele que pode dar um sonho perfeito, uma direção perfeita para a pessoa, né? Então, lamentavelmente, a situação tanto de cristãos quanto de gentios hoje advém desse estado interior inadequado das pessoas, porque não conhece Deus, não fala com Deus, não ouve Deus, não consegue falar com Ele, não tem comunhão com Ele, porque nem conhece Ele. Conhecendo Ele já é difícil, porque eu digo que já me enganei muitas vezes. E no sentido de muitas vezes querer muito uma coisa e de repente ela acontece, isso veio de Deus, né? E
daí com os burros na água realmente houve essa decepção, frustração, enganos que trouxeram prejuízos, enfim, ou então amarguras, que daí já geram outras consequências, né, a amargura. Então, como discernir que aquilo veio de Deus, do Espírito Santo, quando as coisas acontecem dessa forma, né? É difícil às vezes discernir, não é? Isso aí, assim, a gente vai precisar um tempo, não sei se parece que está chegando ao final aí do bloco, mas no próximo bloco a gente pode falar, porque isso é muito importante. Então a gente vai deixar isso, né, para o nosso próximo programa na semana que vem, né? Eu vou ficar aguardando para saber isso aí, porque olha, não é fácil. A gente busca, acho que a nossa alma às vezes quer tanto aquilo, né? E por alguma força, né? Às vezes até que não vem de Deus, a gente se deixa enganar porque quer muito alguma coisa. Quem sabe é isso, mas a gente só vai saber na próxima semana, né? Você está convidado a ficar conosco aqui todas as segundas-feiras. Próximo capítulo. Isso aí. Tem muitos capítulos aí, assim como na nossa vida, né? Mas a gente vai, não é, no passo a passo aí, aprendendo os caminhos de Deus, que, ao meu entender, é o único caminho aí que nos leva realmente à felicidade verdadeira. E assim a gente vai encerrando o nosso Viver Bem em Cristo, agradecendo ao ministro Sérgio Alves, né, por nos ajudar aí nessa caminhada diária aí, com as suas orientações, experiências, conhecimento já um pouco mais avançado aí, né, das coisas de Deus. Então, até a próxima semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem.